assim? Então, por isso que quando a gente vê gás com gás, tu já marca essa alternativa. É uma mistura o quê? Homogênea. Quando a substância não dissolve em outras, aí deixa de ser homo. Então, foi a última mistura aí. Os exemplos de mistura hétero. Bom, eu vou colocar esses exemplos de mistura, exemplos de sistema hétero, certo? Tudo isso naquela lista ali, tá? Uma coisa que eu vou falar para vocês. Hétero, até o microscópio, tu tem que olhar. Porque às vezes existem partículas microscópicas na mistura. Aí ela vai ser hétero, certo? Água com óleo, ou azeite com óleo, azeite com água, é ou não é uma mistura o quê? Hétero. Por quê? Porque o óleo, o azeite, não dissolve na água. Feito? Tem nome isso? Não. Areia e água, também uma mistura o quê? Hétero. Tem nome isso? Não. Agora tem uns que tem nomes. Então anote os nomes aí desses sistemas heterogêneos. E sempre, tá certo? Foi o primeiro aí. Leite. Pode ser o leite desnatado, o que for. Mas leite sempre tem gordura. Pode ser gordura microscópica, mas tem. Não tem leite puro. Certo? Leite é mistura. E é uma mistura o quê? Heterogênea, mesmo que tu olhe e ache que ele é puro. Não é. Outro exemplo, sangue. Também. Em química não tem essa história, o fulano tem sangue puro. Não tem sangue puro. É mistura. Glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, plasma, que é o líquido, plaquetas. Tanto quando tu olha o sangue, ele coagula ou não? Coagula? Tu vê uma coisa grossa no fundo, é isso? E o líquido em cima. Então, sangue. Outra. Maionese. É só olhar a maionese. Tem até uns furinhos, um aspecto gorduroso. Ali não é nem sólido, nem líquido, é um estado intermediário. Maionese é um sistema heterogêneo. Dependendo se é mistura ou não, é um sistema, certo? Outro que é chantilly. Aquilo que a gente não sabe nunca qual é o sabor daquilo. Existe. Tá? E mais um aqui, aquilo que é chamado de suspensão. Não sei se alguém já ouviu falar dessa palavra. Só que muita gente não associa com o que já ingeriu na vida. Quem tem dor de estômago muitas vezes, principalmente gestante, durante a gestação, né? O tio que está ali nascendo, ali crescendo, começa a ter dor de quê? Dor de estômago. No Brasil, né? Costumam dizer que gestante, quando tem dor de estômago, é porque está crescendo o quê no guri? Cabelo. Né? Não existe isso. Tem lobisomem que nasce em Porto Alegre, então, peça. Pega uma colher de chá, tá? De leite de magnésia. Alguém já ouviu falar? Não. É bom. Você fazia no caso? Hã? Fazia, queimação. Toma. Magnésio bisurado. Ah, bisurado, né? Eu não sei o que é, eu sei que não é. Que bom. Quando alguém toma uma colherzinha de chá, é de chá ou de sopa? Eu? É. É comprimido. Uma colherzinha de chá alivia a acidez. Uma colher de sopa aí já dá um revertério. Né? A pessoa já começa a perder a alma. E virar laxante. Tu vê o espírito saindo. Tá? E uma colher de sopa é isso. Leite de magnésio é um exemplo de quê? Já viu o remédio escrito assim? Agite bem antes de... É suspensão. Antibióticos tem antibiótico escrito assim, suspensão oral. Agite bem antes de quê? De usar. Se tu olhar o frascozinho, tu vê ou não vê um pozinho no fundo? Aí tu faz isso, para quê? Aí que não. Para espalhar o pozinho no meio do líquido. Isso é chamado de quê?
Suspensão. Quando tu volta, é deixar ele parado, o pozinho volta ou não volta ao fundo? Volta ao fundo. Tá certo? Todos esses detalhes que tu vê a partícula é chamado de quê? Suspensão. Esse nome que eu falei agora, leite de magnésio, é algo antigo. Não sei se todos ainda tomam, né? Antigamente, dava para as crianças, lembra? Ou conhecem? Tem uns que não têm essa idade para lembrar disso, né? Conhece isso aqui? A mãe dava o Chuck, né? E ele ficava alegre, feliz. O biotônico antigo só tinha álcool. Álcool, etanol. Aí a mãe dizia assim: ah, meu filho bebe isso aqui, ele não para quieto. Lá, estava bêbado. Estava bêbado. Saia correndo e fica ágil, esperto. E me pede mais. Só criança não pede remédio. O dia que criança pedir, eu quero tomar qualquer coisa, mais remédio, é porque tem alguma coisa naquele remédio. Certo? Isso daqui era antigo. Tiraram o álcool. Pergunta agora se alguém toma. Ninguém toma. Tá? Mas o leite de magnésio, se aparecer, é uma mistura hétero classificada como suspensão. Então eu queria comentar isso aqui antes. Olha aí no livro de vocês aí, na parte de química, né? Em que tem a primeira página, tá certo? Na primeira página está escrito aí, separação dos tipos de misturas, não é isso? Misturas o quê? Homogêneas e misturas heterogêneas, é isso? Tem uma pequena frase no começo. Essa pequena frase que está ali é daquilo que eu passei no início, certo? Qual é a primeira frase que está ali? Vou até ler a frase. Mas aí na sequência do resumo eu vou passar aqui o resumo geral. Diz assim: a natureza nos disponibiliza, tá, diversas substâncias, mas nem todas são o quê? Puras. Perfeito? Como eu comentei no começo. Em sua maioria são misturas de duas ou mais substâncias, e essas misturas podem ser classificadas em quê? Mistura homogênea e mistura heterogênea. Tudo depende do estado físico dos componentes. O que é estado físico? É quando alguém é sólido, ou é o quê? Líquido, ou é o caso aqui. Aqui não é sólido? Líquido, sólido, líquido e vai. Líquido e vai. Né? Aí eu quero comentar com vocês. Como é que eu faço para separar essas misturas? Como é que eu separo água do sal? Eu quero sal. Eu tenho que tirar a água. Qual é o nome disso? Quando tu está na praia e tu toma banho de mar, e tu sai do mar, claro, né? Não vai, né? O mar, não, volta. E à medida que tu está andando na praia, a água vai evaporando e o sal fica. A água, quando evapora, aqui, tem um nome. É água pura. Que aí o nome que eu vou escrever agora que é água destilada. Certo? Agora isso a gente faz como? Olha aí na página, não tem um desenho embaixo? Tem dois desenhos, né? Tem uma garrafinha, um copinho, escrito assim, água e açúcar, sabe? Embaixo, não tem um desenho aí? Muito louco. Cheio de coisa. Alguém tem isso aqui em casa? Montadinho em casa? Não, né? Então isso daqui, pessoal, é no laboratório. Isso daqui é a maneira de obter água o quê? Destilada. Qual é o nome disso? Destilação. Hoje em dia, a pessoa ouve a palavra destilado. Lembra do quê? Lembra de kit. De energético. Outra coisa. Tá?
A água destilada é água pura retirada de uma mistura. Como o processo todo é aquecer, olha o desenho de novo. Vê se vocês acham à esquerda de vocês, no desenho, uma chama, um fogãozinho. Acharam? Qual é o nome que está escrito aí? É um nome bonito. Pois é. Bico de quê? Bico de Bunsen. Agora, o que me interessa bico de Bunsen? Bunsen é o nome do cara. Isso aí é um bico de quê? De chama de fogão. Não tem um jarro de vidro em cima de um suporte. O que está escrito aqui? Bem no meio ali, balão de destilação, sabe? Dentro não parece que tem um líquido? É uma mistura que está aí dentro, de água com sal, por exemplo. O que ele está fazendo? Ele está aquecendo a mistura. Quando tu aquece água com sal, quem evapora primeiro? A água. A água sai lá, não tem um cano enorme inclinado aí. O vapor de água passa por isso aqui que está gelado e volta a ser líquida no final do cano. Bem no final, bem aqui, não sei se todo mundo está vendo, bem embaixo aqui. O que está escrito aqui do lado? Esquece, eu vou falar o que está escrito aqui. Qual é o nome que está escrito aí? Condensador? Depois de condensador, embaixo, não está pingando água. Que a água passou por esse tubo grande aí, que é condensador, o vapor de água, e voltou a ser líquida. Só que agora ela voltou a ser líquida pura. E pinga no copo que eles chamam de elemeia. Agora alguém vai tomar uma água e me dá uma elemeia de água. É copo, entendeu? Recipiente de vidro. Quando pinga a água ali, a água já está o quê? Pura. Qual é o nome do processo? O nome é destilação. Viu? Vire a página, por favor, vocês vão ver os nomes lá em cima. Pode ver que tem dois nomes em negrito lá em cima, não tem? Destilação o quê? Simples. Tá ou não está escrito isso aí? Agora, marquem aí, sublinhem, ou marca texto, ou caneta mesmo, a frase que eu vou ler aí. Usada para separar o quê? Sólidos dissolvidos em líquidos. Anotaram? Tá. Anotem, pulem a outra parte, anotem onde está escrito exemplo. Lá no final. Água e o quê? Cloreto de sódio. O que quer dizer água e cloreto de sódio? É água e sal. Aqui no quadro que eu estou apagando. Tá? Então o que ele faz? Em cima da palavra destilação, qual é o processo básico então? Então na destilação ocorre isso, vocês anotem aí mesmo no material. Não está escrito aí destilação? Destilação é o quê? Simples. Já põe aí. É aquecimento. Pode pôr em cima da palavra. Mas o princípio básico de destilar é aquecer a mistura. Pode fazer até em casa isso. Pode fazer na praia isso. Não sei se alguém assistiu um filme chamado O Náufrago. O Tom Hanks também ele tenta fazer isso. Aquele processo de a partir da água do mar obter água doce, né, ou potável, é destilação simples. Perfeito? Separa quem? Sólido de líquido. Qual é o exemplo que está aí? Água e o que? Aí está escrito cloreto de sódio, né? Na nossa vida é água e sal. Tá certo? Então se perguntar como é que separa água de sal, eu vou deixar ela evaporar. Não. O nome é destilação o quê? Simples. E deu. Tá? Olha a segunda. Não tem outra palavra em negrito aí? Destilação. Confere aí. O quê? Fracionada. Fracionada quer dizer fração. Em partes. De novo, um espaço em cima da palavra
E anote aí de novo. Também é um caso de quê? De aquecimento. Só que essa é mais difícil. Separar o que é líquido com líquido. Ó, separa líquido de líquido. Então, quando tu mistura líquido com outro líquido, principalmente água com alguém, como é que eu separo? Esquento. Aqueço. Quem evapora primeiro? Depende da temperatura de fervura de cada um. Tá certo? Olha o que está escrito aí na frase. E marquem aí. A frase é essa. Separam líquidos o quê? Olha que nome lindo que está escrito aí. Tá. O que quer dizer líquidos miscíveis? Escreva em cima aí. Em cima da palavra miscíveis, coloque assim, se dissolvem. Líquidos que se dissolvem. Se dissolvem. Tá certo? Isso quer dizer miscível. Quer dizer, separar líquidos que se dissolvem entre si. Tá? Que tenham pontos de quê? Não está escrito fusão. Apaga a palavra fusão. E escreva em cima, fervura. É que saiu errado aí na hora da impressão, saiu no lugar de fusão. Não é fusão, é fervura. Pontos de fervura. No lugar da palavra fusão, fervura. Que na verdade é ebulição, que chama. Fervura, ferver. Evaporar. Então é pela temperatura que alguém evapora. Está aquecendo, tá? Um pouco distantes um do outro. Exemplo, marque aí. Água e álcool. Correto? Água e álcool. A nossa vida, quando eu falo nossa vida, isso é cotidiano. É água e o quê? Água e? Quem evapora primeiro? Não. Álcool. É daí que a cachaça sai pura. No alambique. Sabe o que é alambique? Cria um destilador. O destilador faz o processo todo com cana de açúcar. Não tem cana de açúcar aí na sequência? Pode ver. Água com álcool. Depois petróleo. E o último que é? Cana de açúcar. Que a cachaça vem de onde? Cana de açúcar. Aí quando evapora, na mistura, se eu quero obter álcool, aquece os dois. Quem é que evapora primeiro? É o? Todos vocês, todos nós já passamos álcool gel. Agora pega uma mão álcool gel, outra mão água. Quem evapora primeiro? Percebeu que o álcool gel é rápido? Aquele álcool de garrafa que vendia no mercado, não sei se ainda vende. Isso que é proibido. Esse aqui que é escrito assim. Ainda vende, né? Só diz que não, ainda vende, né? Esse daqui tem 96% de álcool. 4% de água. Por isso que é perigoso. O do álcool gel, a média, é de 70% a 76% de álcool. Ou 78%, depende da marca. Então o álcool, ele evapora rápido, por isso que é perigoso. Antes de quem? Tá? O petróleo, não tem petróleo aí? Arruma um espaço aí, põe esse aqui para mim. Petróleo, abre uma chave aí. Eu vou pôr 4 substâncias que vêm do petróleo, tá certo? E o petróleo, então, os componentes que nós usamos do petróleo são obtidos por destilação fracionada. Então, destilação fracionada é ou não é a mesma coisa do outro aquecimento? Qual é a diferença? Essa é o quê? Porque um é sólido e o outro é líquido. Quem evapora primeiro? O líquido. Agora, quando é líquido com líquido, a coisa é mais difícil. Petróleo, ele é líquido ou é sólido? Quando olha um petróleo, um pouquinho de petróleo, é líquido. Mas se tu aquece o petróleo, começa a sair gás, começa a sair líquido e sobra uma coisa sólida. Agora, quais são os componentes que nós obtemos do petróleo? Põe aí. GLP. Quando alguém vai fazer um bife em casa no Brasil, geralmente nós usamos o quê? Fogão, né? Fogão tem um bujão. Não tem um bujão, né? Como é o nome daquele bujão? Gás de quê?
cozinha. E tu compra onde? Bom, a gente compra no primeiro caminhão que passa com aquela musiquinha podre. Né? Ligue gás, tá tudo bem. Estou falando alto, estou comentando. Mas quando alguém compra gás de cozinha, coloca aí para mim. É isso aqui. Gás líquido de petróleo. Gás de cozinha. Então, o gás de cozinha vem do petróleo, todos sabem disso. É uma mistura de dois gases. Olha o nome deles: propano, butano. Todo gás de cozinha, olha a sigla: GLP. Gás liquefeito, que é líquido, de petróleo. Porque dentro do gás de cozinha, do bujão, ali ele está líquido, a mistura dos dois gases. Quando tu abre, passa para o estado gasoso. Por isso tem aquele barulho quando tu abre. E ele não tem odor, os dois. É a fábrica, a indústria coloca o odor para tu saber que ele está vazando na hora que tu sentir o odor. Então o gás de cozinha vem de onde? Os dois componentes, a partir de uma destilação, o quê? Aquele é o nome, tá certo? Mais um aí. Gás. Bom, eu não sei se vocês conhecem esse nome aqui na vida, tá vendo? Vai no posto de gasolina e pega um gás, carro a gás. Ela não é esse gás. O principal componente, que é o tal do GNV. Componente principal do GNV, gás natural veicular. Viu que é só sigla? Hoje em dia o mundo é só siglas, né? Então tem GLP, tem GNV, tudo petróleo, né? É a parte gasosa, é parte líquida que vem do petróleo, que nós usamos sempre. Gasolina. Põe o outro aí. Óleo diesel. Os componentes derivados. Tem outros, não vou listar todos, não, né? Querosene, né? Combustível para aviação. E um que é sólido está aqui no final, ó. Asfalto. Pronto. Eu tinha que comentar isso porque era importante. Todos eles da destilação fracionada, tá bom? Então, de homogêneo, pessoal, da lista que está aí, só interessa para vocês esses dois aqui, tá certo? Destilação simples e destilação fracionada. O restante que está aí é para vocês lerem em casa, tá certo? Esses outros que ficaram ali, caso aparecer no trabalho, tá bom? Então, virem a página, por favor. Na página seguinte, confere para mim se a página é... Que número é a página de vocês? Está aí? 15, isso, 15, né? Esses outros também são de misturas homogêneas. A de baixo, bem embaixo, está escrito mistura o quê? Marca aí, mistura hétero, tá? Esse eu já comentei hoje, tá bom? Só que para separar misturas heterogêneas é um pouco mais fácil, porque tu está vendo muitas vezes. O exemplo do desenho, olha o desenho que tem. É óleo com quem? Água. Por que óleo com água é hétero? Porque o óleo não dissolve na água. Tá certo? Como é que eu vou separar um do outro? Aí agora aparecem os processos para separar a heterogêneo. Tá certo? Virem a página, por favor, na página 16. Tem o nome deles. Que aí vocês vão falando aqui, vocês marquem aí que eu vou escrever aqui no quadro, tá? O que eu for complementar, vocês podem complementar aí mesmo, porque tem espaço, bom? Qual é o nome do primeiro que tem? Filtração. Todos aí viram filtração? Viram, né? Tá, filtrar algo faz ou não faz parte da vida? O que nós filtramos praticamente todos os dias? Alguns chamam de coar. Que a gente bebe todo dia. Café. Tá? Agora pensa comigo. Como é que a gente faz café hoje em dia? A gente pega água, né? Já recipiente, põe a água, põe ou não põe no filtro? Põe o pó, é assim?
e joga o que no pó? Fervente. Água o quê? Fervente. E água. Por que a água tem que ser quente? Por que não é água fria? Não dissolve. Aí é que está. Quando a gente joga água quente, a água quente tem a capacidade de extrair alguma coisa de algo, do pó. Qual é o nome disso? Chama-se extração. Primeira coisa é extração. Está escrito isso aí? Não, né? Então escrevo em cima da palavra filtração. Escrevo isso. Pense primeiro em quê? Em extração. Aí sim, no caso do café, eu vou ter o quê? Uma filtração. Então, casos de mistura hétero, para separar, começamos aqui. Feito? Extra, que nem quando vai fazer chá. O que a gente faz para o chá? Hoje em dia tu compra o chá de que maneira? Não vende nos pacotinhos? Tu tira, não tem uns saquinhos? Tu só não põe na água o quê? Que água tu coloca o chá? Água quente. Água quente? Para quê? Para fazer uma extração. Agora, o que a filtração faz? Olha o que está escrito aí na primeira frase que eu vou ler. Processo onde uma parede porosa, quer dizer, tem poros, retém o sólido e o separa do líquido. Exemplo, café é o quê? Agora pensa comigo, olha o desenho que está aí. Alguém tem essa estrutura toda em casa? Coisa violenta, né? Até haste de metal para fazer o café. Hoje em dia nós usamos filtro de quê? Filtro de papel. Descartáveis. Como são? Há uns anos atrás se usava o quê? No lugar do filtro de papel? Coador de pano. E quando não tinha nem coador, nem filtro de papel, a gente usa o quê? Usa a meia. No quartel era. Hã? Era, não era? Violento do coturno, tirava aquela coisa violenta e saía um café violento. Esse café é o resultado de uma filtração. Feito? Agora, olha o nome que está aí, em negrito, né? Filtração, tá, todos sabem o que é. Retém o sólido e deixa passar o líquido. Feito? Agora, olha o segundo processo aí. Está em negrito logo embaixo. Não está escrito ventilação? Tá. Agora uma perguntinha violenta para esse horário. Ventilação do quê? Para separar um do outro. Usa o vento. Então põe aí. Se não tiver escrito vento, tu põe aí. Corrente de ar, vento. Tá? Então ventilação, quando tu lê o nome, né, tu associa ao processo. Agora olha a frase que está escrito aí. Né? A frase é a seguinte: separa sólidos, né, de densidades o quê? De densidades diferentes, quer dizer, um é mais leve, outro é mais pesado, né? Que estão imersos através de uma corrente de ar. Imerso quer dizer misturados um no outro, juntos, né? Através de uma corrente de ar que é o vento, né? Onde o mais leve, está marcando isso aí, é levado pela corrente de ar. Feito? Exemplo. Aí o exemplo que está aí é separação do grão do arroz da casca. Para separar um do outro, usa-se uma corrente de ar e empurra quem? A casca, né? E fica o grão de arroz. Tranquilo? Terceiro nome. Qual o terceiro nome que está aí? Decantação. Agora um detalhe que eu quero que vocês coloquem em algum canto aí perto do nome da decantação. Decantação, embaixo do nome decantação, escreva esse outro nome aqui. Sedimentação. Olha esse outro nome, sedimentação.
Decantação é um processo em que algo sedimenta, quer dizer, vai para o fundo. Decantação, tu deixa a mistura em repouso, parada, deixa ela no canto, de canto, entendeu? Por isso que o nome é decantação, deixa no cantinho, né? Olha a frase que está aí, marquem a frase. Tipo de separação, onde o sólido assenta no fundo do recipiente. O que é assentar? É isso aqui. Sedimenta, deposita no fundo. Então, o mais pesado vai no fundo. Exemplo. Qual é o exemplo que está aí? Água e o quê? Água e areia. Certo? Tem um desenho aí. Tem um desenho aí, não tem? Começa com água barrenta, correto? Aí deixa ela em repouso. A terra não fica no fundo? A água em cima. Aí tem uns que vão tentar tirar um do outro, mas aí depende do processo depois. Mas o processo de depositar no fundo alguém chama-se decantação, tá certo? E um detalhe que eu quero que vocês anotem aí do ladinho, tem espaço aí, né? Decantação é para separar sólido de quê? O que é SL? Sólido de líquido. É o exemplo que está aí. Água com areia, água barrenta, né? Terra, ocorre isso. Mas também pode ser de líquido com líquido. O exemplo de líquido com líquido é esse. Óleo e água. Perfeito? Deixa a mistura, faz até uma sacudidinha lá se quiser. Deixa com tempo em repouso. Tá? E aí o detalhe. Decantação é para separar, não é? Tá. Todos aqui na vida, né, já fizeram na vida, ou vão fazer se não fizeram nunca, né, mas acredito que já. Todos nós já fizemos na vida exame de sangue. O sangue, ele tem que ser separado, correto? Adivinha? O que se fazia antes? Pegava-se o sangue e deixava em quê? No cantinho. Ia lá, ficava aquela coisa grossa no fundo, tá? E a líquida em cima. Só que até para fazer o exame de sangue, até esperar ele entrar em quê? Decantação, o tio já tinha morrido. Já estava reencarnando já. Aí o que aconteceu? Criaram uma máquina, onde põe uns tubos de vidro, liga a máquina na tomada e ela gira. Nós até temos em casa, na máquina de lavar. Quando gira, qual é o nome disso? Então põe aí. Não está escrito aí, né? Não. Coloque em algum lugar perto desse, na sequência. Põe aí. Se falar em centrifugação, o nome já está dizendo, usa uma máquina chamada centrífuga para acelerar a decantação. Ok? E aí, exames de sangue hoje são rápidos, graças àquela máquina de centrífuga. Tá? Então eu queria comentar isso para não dizer que decantação é sempre eterna, que não é. Bom, eu tenho 1, 2, 3, tá? Esse aqui é o quarto. Não tem um outro aí na sequência embaixo. Um nome meio estranho. Tamização. Pois é. Esse nome aqui, pessoal, tamização, vem da palavra tamises. Mas o nome mais popular visto, até escrevo em cima do nome tamização, esse aqui, ó. Põe aí, peneiração. Agora veja bem, quando tu lê peneiração, o que vem na mente? Vem um aparelhinho, peneira. O que a peneira faz? Peneira, né? Deixa o pequeno passar e o grande fica retido. A única coisa que não dá para tampar é o sol com a peneira. Né? Existe uma peneira pequena, especial, que é chamada tâmises. Olha a frase que está aí, eu vou ler. Diz assim: feita com uma peneira muito fina, chamada o quê? Tâmises. Separa sólidos maiores dos menores. Então marca essa frase toda aí. Mas para nós,
a vida assim mesmo, cotidiano e tudo mais. Peneira, né? Peneiração, tá? Qual é o exemplo que está aí? Cascalhos e pequenas o quê? Pedras preciosas. Aonde a gente vê isso? Tem um local, no Brasil até, no mundo, aonde se faz isso. Procura separar cascalho de diamantes, de ouro. Qual é o nome do local? E cria até cidades naquele local, só trabalha na beira do rio. Tem uns que usam mercúrio. Hã? Mineração. Quase isso, tem um outro nome. Né? Então põe aí no final, abre um parênteses e põe essa palavra, garimpo. O garimpo de mineração é um processo assim, tá? Agora veja um detalhe. Pelo que está aqui, acabou. Mas coloca só mais um, ou no caderno, ou aqui do lado. Pode pôr aí do lado que cabe, tá? Coloca o último aí. O último processo que vocês anotem chama-se assim, ó. Não é difícil. Dissolução fracionada. Dissolução fracionada. Vá pelo nome, vamos pelo nome, tá bom? Para não decorar tudo que aparecer. Pensa comigo. Fracionada, eu já falei o que era. Algo que é em partes, por partes. Vem da palavra fração, tá? Mas quando alguém lê dissolução, a gente lembra do quê? A gente lembra de algo, né? Que se acrescenta uma mistura para dissolver outra. Quando alguém faz suco, não põe um suco na água, e faz o quê? Mexe. Ali. Mexe para fazer uma dissolução. Vocês conhecem um suco antigo que tinha um jarrão desenhado? Que suco? Não sei se existe ainda. Existe aquilo ainda? Como é que é? Que suco. Lembra dessa coisa? Faz mais litros. E faz mesmo. Aqueles de groselha. Era bom. Era bom. Eu jogava na parede, era assim, pintava a parede. Lembra? Quando a mãe fazia e ele ficava forte, o que as pessoas fazem quando o suco está forte? Acrescenta o que no suco? Água. Então o que é uma dissolução? Olha aí. Tu adiciona, adicionar água. O que a água vai fazer? Vai dissolver um dos componentes e vai separar o outro. Pronto. Exemplo clássico disso aqui é quando tu vai no churrasco na beira da praia, em turma, né? E alguém fica responsável por fazer o churrasco ou o arroz. Aí quando vai fazer o arroz, usa um sal mais fino, né? Aquele sal normal. Aí o que o jaguara faz? Né? Deixa o sal cair na areia da praia. Se tu não cuidar, ele pega aquilo tudo. Ele já tomou, né? Umas 20. Põe na panela e faz o arroz. O arroz sai parbolizado, tá? Mas quando tu quer separar o sal da areia, como é que eu separo? Põe aí. Sal misturado na areia. Tu vai tirar o sal da areia como? Por filtração? Vai filtrar o sal e deixar a areia ou vice-versa? Não. Vai fazer por ventilação? Ah, vou pôr no ventilador violento. Não, vai arrastar os dois. Nem decantação, vou deixar de canto ali para ver o que acontece. Não acontece nada. Então o processo aqui, primeiro, acrescenta o quê? Aqui, ó. Olha o desenho. Aqui é sal com o quê? O que eu jogo aqui? Água. O que a água faz? Aí tudo, mistura. O que a água faz? A água dissolve quem? O sal. A areia fica ou não fica no fundo? Ó. Areia no fundo. E aqui em cima fica a água com o quê? Água com sal. Feito? Como é que eu faço para tirar a areia? Tem que tirar a areia, né? Não vai fazer arroz com areia. Como é que eu faço para tirar aquela areia da mistura de água com sal? Pegar água assim. Dando um pouquinho da areia, vai. Aí que entra a cabeça,
Para tirar um sólido de um líquido, eu faço uma filtração na praia. Agora, e se não tiver filtro? Pega o que para filtrar essa areia? O que tiver nessa hora. Entendeu? Mas contanto que tire a areia, vira, ó, fez uma filtração. O que sobra? Sobra água com o quê? Com o sal. Mas tu quer o sal. O que eu faço agora para tirar a água do sal? O quê? Aí, ou eu deixo evaporar, só que isso demora. Mas também Ou- fazer isso, imagina. Tu aquece ou não aquece a mistura? Sim. Aquece. Quem evapora? E fica o sal. Qual é o nome disso? Quando aqui aquece, é chamado de destilação. Então, qual é a sequência? Primeiro, para separar sal da areia, primeiro eu faço uma dissolução com água. Para tirar a areia, eu faço uma filtração. Para separar água e sal, eu aqueço. Aquecimento de mistura aqui é uma destilação. Aí a água evapora e o sal fica no recipiente. Tá certo? Eu quis comentar isso, pessoal, antes do intervalo, para o intervalo agora, por causa da primeira pergunta dos exercícios que a gente vai fazer daqui a pouco.